Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, o seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 3 de maio, eu sou o Jimmy Amora, da agência Infra. Estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, com o Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, e o Sebastião Buto, da Sigla Sul, para tratar dos temas mais relevantes do setor. O Infra em Pauta é um programa focado nessa segunda-feira no saneamento. Vamos analisar o resultado do leilão de concessão do saneamento de 35 municípios do Rio de Janeiro, que eram atendidos pela SEDAI, empresa pública do governo estadual, e o leilão foi realizado nessa última sexta-feira. Vamos aproveitar para atualizar você sobre outros projetos do setor e como é que está a regulamentação do novo marco legal do saneamento, quase um ano depois aí da sua aprovação. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho. Se você quiser começar a sua semana bem informado, curte o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as nossas notificações. Bom, e eu vou começar aqui relembrando, né, o resultado do leilão da SEDAI. O leilão estava dividido em 4 blocos, né, a cidade do Rio de Janeiro foi dividida em 4 e agregou outros municípios dentro dessas 4 regiões em que a cidade foi dividida, né? A AEGEA se sagrou vencedora em 2 dos principais blocos desse leilão. A Iguá venceu um outro bloco e um terceiro bloco ficou sem vencedor, sem proposta, porque a AEGEA era a única que tinha apresentado, né, a proposta para esse bloco, né, e ela tinha o direito, se tivesse ganhado algum outro, de retirar a oferta, né, e ela exerceu esse direito, e um dos blocos ficou sem nenhum vencedor. Esse bloco era o menor de todos. Isso vai significar, aí, em termos de outorga, era no valor de 908 milhões, se não me engano, por volta de 900 milhões, e ele tinha a previsão de investimento de 2 bilhões e 600 milhões. Sem ele, né, os investimentos estimados aí ao longo para chegar à universalização do saneamento ficaram na ordem dos 27 bilhões de reais, né? E as outorgas pagas foram altas, elas deveriam ter ficado ali, o mínimo era de cerca de 9 bilhões e meio, e elas chegaram a cerca de pouco mais de 22 bilhões de reais. Bom, feita essa pequena introdução aqui, que não ficou tão pequena assim, eu vou passar para o Maurício, para que ele possa falar um pouco mais sobre como é que foi o processo, né, a montagem desse leilão, e aí nós depois vamos comentar um pouco sobre os resultados. Felipe, Sebastião, o próprio Maurício vão falar. Maurício, por favor. O que eu acho que vale a pena comentar, Jimmy, aqui no tempo que a gente tem, né, porque é um dos projetos mais complexos dos quais eu participei. Eu estava contratado nesse projeto dando assessoria a um player e por isso tive muito com o dedo no pulso de tudo que estava acontecendo. O que eu acho que vale a pena chamar a atenção é para a complexidade do arranjo institucional que foi montado, né? Então você tinha, de um lado, a região metropolitana como titular do serviço de saneamento, a região metropolitana do Rio de Janeiro, além disso, uma série de municípios fora da região metropolitana que individualmente eram titulares do serviço. Todos esses entes delegaram poderes ao Estado do Rio de Janeiro, que na condição de representante, tanto da região metropolitana quanto dos municípios, foi o ente que tocou o projeto, que modelou o projeto, né, fez a contratação com o BNDES para a modelagem do projeto. O BNDES, por sua vez, contratou consultores de mercado e tocou todo o processo licitatório, né? A estrutura institucional, para além desses entes que eu já mencionei,
é preciso a gente lembrar que nestes municípios e nesta região metropolitana há concessões em curso, né? Então, por exemplo, a concessão da AP5, né, que é uma concessão de uma área na zona oeste do Rio de Janeiro, que está em curso, né, foi celebrada há alguns anos atrás. Também a concessão da região do município de Niterói, de águas e esgoto do município de Niterói, né? E tem outras também, eu vou citar essas duas como exemplo, mas tem outras também. Então, existem concessões em curso que estão dentro da área do projeto, né? Por exemplo, aquele que recebesse, né, o bloco 3, ele receberia com a AP5, né, com a concessão dentro do bloco, que o vencedor do leilão, a gente terminou não tendo vencedor para o bloco 3, ele recebia a concessão de uma área dentro da qual tinha uma outra concessão, né? E para além disso, o arranjo regulatório também montado e operacional, né, porque você tem aqui a SEDAI é a fornecedora de água tratada para todos esses blocos, né? O arranjo institucional, operacional, né, e regulatório também bastante complexo, né? Então você tem a Genersa como o grande regulador, que é a Agência de Águas do Estado do Rio de Janeiro. Você tem que ter uma estrutura de operação, né, porque você precisa medir, né, a água que é passada, que é transferida para cada um dos concessionários, para poder cobrar por essa água, já que a SEDAI vai vender. Então, você vai ter um centro de controle operacional do sistema como um todo, para fazer essas medições de quantidade e também de qualidade da água que a SEDAI disponibiliza. Veja que um risco relevante desse projeto são os problemas de qualidade da água que a SEDAI vai vender, né? A SEDAI é conhecida nacionalmente pelos problemas de qualidade da água, particularmente recentemente com a questão da geosmina, né? Então, tem toda uma estrutura que foi montada institucional para tentar lidar, né, com todos esses aspectos num contexto em que você tem 3 entes governamentais diferentes na região metropolitana, estado, município, né, e que se quebrou, na verdade, a cidade do Rio de Janeiro, sua região metropolitana e o conjunto de municípios que está dentro do projeto em 4 partes. Né, em 4 partes. Então você tem vários problemas, assim, só para dar um exemplo, eu vou parar por aqui, tá? Porque tem muita coisa para falar, mas eu não quero que a gente foque somente nesse aspecto, né? Só para você ter uma ideia, tem áreas em que o custo de investimento, né, quando você olha os blocos, a divisão dos blocos, tinha áreas em que o custo de investimento estava com um bloco e a receita relativa àquele mesmo investimento estava em outro bloco, né? A coisa tão imbricada, você está quebrando um sistema que hoje é único em 4, né? E por isso você tem situações muito, digamos assim, paradoxais, né? Que a realidade técnica do sistema não combina com a divisão institucional que se fez em 4 blocos. Então, é um projeto muito complexo, e eu estou falando tudo isso também para mencionar que não é uma surpresa para mim que você não tenha players de fora do mercado, né? Falava-se muito em players internacionais que iam chegar aqui com a proposta debaixo do braço para entrar nesse leilão, né? E isso não aconteceu. O que a gente viu foi players que estão no mercado e que estão tentando defender a sua posição no mercado, tentando ampliar a sua posição, ganhar escala no mercado, que promete ter um ciclo agora de investimento muito relevante que deveria chegar à universalização, e uma universalização a ser atingida, né, e portanto digamos assim, com grandes vantagens para os usuários e ao mesmo tempo com possibilidades, em vista das ineficiências da operação atual do sistema pelas empresas estatais, a possibilidade de ganhar dinheiro, de lucros relevantes para aqueles que tivessem sucesso
nesses leilões e na execução dos contratos, né? A gente, da agora em diante, eu acho que a gente vai ter que olhar muito o que é que vai acontecer na execução desses contratos, porque, de fato, tem muitos desafios aí pela frente. O Felipe fala um pouco sobre... houve várias tentativas de impedir o leilão através de liminares, né? E acho que o Felipe pode comentar um pouco como é que foi esse panorama, mas até o momento o leilão está confirmado, e, enfim, mas vamos ver, ainda tem toda a fase de habilitação e assinatura de contrato. Exato, Jimmy. Acho que a gente pode dividir os questionamentos em algumas esferas. A gente viu alguns questionamentos por parte de sindicatos e que iam numa perspectiva de proteção dos trabalhadores da SEDAI, e acho que isso é até uma distorção e talvez uma falta de compreensão do modelo que envolve a concessão e não exatamente uma privatização da companhia. Acho que, em outra medida, isso é interessante até para questões que a gente pretende tratar um pouco mais adiante aqui na discussão. Em outra medida, houve também uma tentativa da própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em travar o processo nesse momento, impedindo a realização do leilão, e isso em confronto ao governador, que acabou ignorando, né, por meio de um decreto, ele assim, deixou claro que nem estava enfrentando, porque não se aplicava por absoluta incompetência da Assembleia Legislativa, dado que se está falando de um projeto concebido no âmbito da região metropolitana e que a titularidade havia sido outorgada pelos municípios a esse ente metropolitano, e, portanto, não era mais competência da Assembleia qualquer tipo de disciplina em relação ao assunto. Isso traz, acho que aqui tem um ponto interessante. Esse é um projeto que foi modelado antes da vigência do novo marco regulatório. Então, muitas das soluções que foram pensadas nesse projeto conversam com o que foi encampado pelo marco regulatório no sentido da regionalização. Aqui a gente teve um laboratório interessante de como as questões podem se encaminhar no futuro. Maurício, acho que você ia fazer um comentário? Não ia, eu estava consertando só o microfone, desculpa, Felipe. Não, imagina, mas eu acho que justamente esse é um ponto muito relevante no projeto e que fica um aprendizado. Acho que o que é importante dizer é que, na minha avaliação, nenhum desses questionamentos, superada a etapa do leilão, traz risco ao projeto. Eram questionamentos pontuais, acho que bastante equivocados, talvez em função de uma falta de compreensão do que foi modelado, e eu não vejo nesses questionamentos, que ainda precisam ser resolvidos em definitivo, mas nenhuma ameaça ao projeto. Acho que as ameaças e os desafios estão em outra medida em relação às próprias complexidades do projeto e não em função desses questionamentos que foram feitos antes da licitação. Tá certo. Felipe, o Sebastião, então, acho que pode falar um pouco sobre esse tema que o Maurício rapidamente colocou, que é a falta de players novos, o que, aliás, já não é mais uma novidade, né? Recentemente também tivemos o leilão de rodovias aqui, do governo, um leilão de rodovias do governo federal, onde só teve 2 interessados, que são as empresas que estão ganhando os leilões aí desde 2015, só elas ganham, a Eco-Rodovias e a CCR. Então, do governo federal, claro. Então, Sebastião, acho que você pode falar um pouco sobre isso, quer dizer, o mercado está ficando, enfim, não está crescendo, né, em número de empresas, e a gente está concentrando nos que já tem. Ok, obrigado, Jimmy. Na realidade, eu falaria do resultado como todo do processo do leilão. Eu frisaria em 3 ou 4 questões. A primeira, que é um pouco o que o Maurício antecipou, você falou, houve uns ausentes. A ausência que se sentiu neste leilão foram de novos players, e em particular de operadores internacionais. O que se esperava pela envergadura do projeto, por ser uma das concessões, das maiores concessões feitas nos últimos anos, nos últimos tempos, se esperava, então, o interesse de alguns players e operadores internacionais, que no início pareceriam ter mostrado algum tipo de interesse, quem conhece o projeto, mas depois finalmente não participaram da instância do leilão.
E ali pode ter várias explicações, uma delas, como o Maurício bem explicou, tem a ver com a complexidade das relações que foram montadas, relações de governança e contratuais e demais, montadas pela forma em que foi estruturado esse projeto dividido em 4 blocos. Outras também têm a ver com o risco regulatório, que não só advém dessa complexidade na forma em que foi estruturado, sino também advém de todo este processo de judicialização que precedia ao próprio leilão. E tem outro risco mais, que é algumas áreas da área, que seria de concessão, ela tem uns desafios para qualquer operador de serviço público, no que tem a ver com a operacionalização, cobrança e regularização das áreas que são informais ou que são dominadas pelo poder paralelo, e que isso sabemos que no Rio tem um peso significativo, um desafio que já tem nas empresas de distribuição de energia, tem as empresas de TV a cabo e demais. Então, eu acho que tem 3 fatores de riscos, desafios, que inibiram provavelmente o apetite de esses investidores internacionais, tá? E que eu entendo que a diferença de lo que é a rodovia, aqui no saneamento se esperava por ser os primeiros processos em que o país se abre ao mundo para um setor, okay? Que é o setor de saneamento, um setor que ele não foi significativamente afetado pela pandemia, em termos nem de demanda, nem de inadimplência, tudo sofrimos, sim, com inadimplência, mas não foi um setor extremamente afetado, a diferença do que pode ter sido os aeroportos, tá? Então, é um setor onde se tem um mercado, um crescimento do mercado significativo pelo aumento da cobertura, um mercado de um consumo que é estável e crescente, e entendo que são todos esses riscos inerentes à estruturação, à área de concessão e ao tipo de operação, que fizeram que o apetite ficasse focado nos que já são operadores aqui no país e que têm um conhecimento de como é que a banda toca, tá? Então, o primeiro comentário é isso da ausência de novos players. A segunda questão que eu ressaltaria é que nos 3 blocos que foram, que tiveram vencedores, a concorrência foi muito significativa. Onde teve concorrência, os valores no leilão já, no lançamento via voz, foram muito próximos. Então, você tem o bloco 1 e o bloco 4, que eram os principais blocos, a diferença entre os lances, entre os distintos concorrentes, foi muito pouco, tá? Então, no primeiro bloco, a Egea levou com 8 bi 200, a Iguá tinha ofertado 8 bi 100 e a Equatorial 8 bi. Então, todos tinham uma percepção do valor bastante próxima. Então, houve uma concorrência, sim, houve um apetite, mas esse apetite esteve muito qualificado no tipo de operador, no tipo de concorrente. O mesmo aconteceu com o bloco 4, tá? Onde a Egea levou com 7,2 e a Equatorial tinha ofertado 7,1 bi. Então, os valores foram muito próximos. A diferença de lo que se tem visto em outros leilões, como aconteceu no aeroporto, onde os ágios ofertados eram muito diferentes, porque se tinha uma percepção de negócio muito diferente, tá? E o terceiro ponto que eu queria destacar é o bloco 3, que ele ficou deserto. E aí eu acho que traz alguns aprendizados, tá? Em primeiro, não haverá apetite por uma regionalização ou uma região onde já se tem uma concessão. Okay? Porque você tem que esperar o vencimento dessa concessão para você assumir negócio, então não há esse apetite. Então a SEDAI ficará com a parte remanescente desse bloco 3. E isso eu acho que é um aprendizado para o que se está discutindo agora, que é o processo de regionalização do setor de saneamento. Okay? Então, acho que do caso da SEDAI, eu tiraria 2 aprendizados. Um é, se você cria uma região onde você já tem contratos de concessão, programas, conceder isso
mantendo o contrato vigente é um desafio, tá? Porque está demonstrado que o apetite do mercado não é tal para esperar o vencimento de uma concessão que está inserida numa regionalização. E há outro aprendizado que trazeria, que falou o Maurício, quando eu tenho uma região metropolitana, eu já tenho um sistema que opera de forma integrada, a desagregação, tá, para fins de transação de um sistema que ele opera na lógica integrada, ele traz os desafios de todas as governanças, e isso cria um risco regulatório a mais, e isso pode afastar, em outros casos, o apetite pela participação. Então, bom, isso acho que seria um pouco a minha leitura do resultado deste leilão. Sebastião, eu queria comentar algumas coisas, em parte complementando coisas que você falou, em parte divergindo em um ou outro ponto menor. Em relação ao complemento, eu acho que tem um tema aqui que talvez não seja muito óbvio, né, para quem está fora do setor, que as insuficiências, as enormes insuficiências e deficiências da estrutura regulatória do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Eu considero que as agências reguladoras do Rio de Janeiro realmente não estão preparadas para projetos dessa dimensão. Eu acompanho muito de perto, eu morei no Rio, né, até 2019, por 10 anos eu morei no Rio, e tenho muita atuação dessas agências reguladoras, e vejo o modo como elas têm decidido as questões regulatórias. O que eu acho mais emblemático do que aconteceu recentemente, que eu acho mais emblemático, é o modo, por exemplo, como a Getransp, a agência de transporte, não é a agência de água, mas é também uma agência estadual do Rio de Janeiro, inclusive, do ponto de vista de maturidade institucional, mais madura do que a Genessa, do que a agência de águas, decidiu agora as questões de reequilíbrio sobre a pandemia, né? Em todos os lugares do país, em todos os lugares do mundo, a pandemia é visto como evento de força maior, caso fortuito, e, portanto, um risco do poder concedente nos contratos de concessão e PPP, em geral. A terminologia varia, etc., mas, no final, é esse o efeito, né? Nos contratos sobre trilhos do Estado do Rio de Janeiro, a Getransp entendeu que não há direito de reequilíbrio, porque a pandemia se caracterizaria como um evento extraordinaríssimo, uma força maior do que as maiores, estou usando palavras da própria agência, e que, portanto, não haveria direito a reequilíbrio. E depois, posteriormente, quando percebeu que as concessões estavam à beira de quebrar, né, ela aprovou uma espécie lá de auxílio financeiro que ninguém sabe exatamente qual é o enquadramento jurídico disso, né? A sessão que aprovou essa decisão é a sessão que eu acho emblemática de como, na hora que as coisas apertam, na hora que há dificuldades a serem enfrentadas, se desconsidera o contrato e se decide com base em categorias heterodoxas, novas, não previstas em lei nem no contrato. Então, isso eu acho que é algo que alguém de fora talvez não conheça o Estado do Rio de Janeiro, talvez não consiga entender os detalhes disso, mas percebe, né, em geral, a insegurança que seria investir, colocar investimentos nesse lugar. Então, precisa ser alguém realmente que já conheça o meio regulatório e ache que entende como manobrar esse tipo de contexto, né, que é um contexto regulatório muito, muito difícil. Então, isso só desdobrando o que você falou, que explica um pouco a ausência de players externos, né, aqui nesse caso. Um outro ponto, que aí eu acho que eu tenho um pouquinho de divergência com o que você falou, é em relação ao bloco 3, né, que foi vazio, né, e a sua explicação é muito centrada na existência de um outro concessionário, do concessionário da AP5, né, que é um pedaço do bloco 3, não abrange todo o bloco 3, da AP5, que é um concessionário de esgoto, né, não de distribuição de água, e que, para garantir o pagamento das receitas de esgoto, para
garantir o pagamento pelo serviço de esgoto, ficou responsável pela gestão comercial, ou seja, a cobrança de tarifa ao usuário é feita por essa concessionária de esgoto na área que seria a mais, digamos assim, lucrativa, né, a mais superavitária de todo o bloco 3. Então, eu acho que o problema, no caso do bloco 3, ter dado vazio, diz respeito mais ao modelo de concessão que tem ali, que trouxe a gestão comercial para o concessionário na área que é mais superavitária de todo o bloco, né, do que pela mera existência do concessionário. Quer dizer, se fosse um concessionário de esgoto, mas não tivesse a gestão comercial, eu acho que o resultado podia ter sido diferente, tá? Então, acho que é só tentando assim complementar e divergindo um pouco, que eu acho que não é haver uma concessão dentro do bloco. Eu acho que o problema é qual exatamente a estrutura dessa concessão e, particularmente, se essa concessão tem ou não a gestão comercial, porque eu acho que quem entra numa concessão dessa, como é a do bloco 3, entra pensando em ter a gestão comercial. Quer dizer, você tem um contratado que vai fazer simplesmente a prestação de serviço de esgoto, não é um problema. O problema é, você vai entrar lá e você não tem a gestão comercial, né? É isso que eu acho que é o problema. E os operadores tradicionais, eles enxergam muito o seu próprio diferencial na gestão comercial. Cada um tem sua estratégia, mas é ali que eles entendem que podem apresentar os seus melhores atributos para sustentar uma equação, né? Agora, pensando em próximos passos, eu acho que tudo isso é um equilíbrio entre encargos e benefícios, né? Então, eu acho que tem um projeto modelado, eu não sei como é que o governo, como é que SEDAI e BNDES estão pensando, mas acho que uma revisão de outorga e a recolocação do projeto em licitação é algo viável. Tem interessado que não levou nada e é só uma questão de equacionar o risco, né? Se o mercado julgou que o risco estava alto, é questão talvez de repensar o valor da outorga mínima, mas é plenamente viável. Talvez se tivesse começado pela área 3, talvez tivesse sido vendido, porque houve uma proposta inicial que depois foi retirada. Sebastião. Sim. Não, na visão isso de Felipe e do Maurício, vocês entendem que ajustando as questões econômicas do valor da outorga, haveria apetite para aquele bloco 3? Sebastião, eu não sei se o Filipão quer falar. Desculpa, Filipão. Você quer ir em frente? Eu ia comentar, é muito difícil. Isso. Mas assim, uma proposta foi apresentada, né? Então alguém viu o valor ali. Eu acho que equalizando o risco, né? Ou seja, como é que você equaliza risco? É diminuindo o encargo, no caso, diminuindo a outorga. Porque os investimentos, acho que é muito mais complicado mexer, já que você tem um horizonte de universalização travado. Então, reduzindo a outorga mínima, o apetite pode ser outro, né? Se você não vai ter a possibilidade de enfrentar, agregar, num primeiro momento pelo menos, as suas qualidades como operador na gestão comercial, se diminuindo o valor da outorga, eventualmente você pode equilibrar com tua percepção de risco sobre o projeto, né? Não sei se era isso, Maurício, desculpa. Você acabou. Exatamente isso. Desculpa, Sebastião. Você entende que o fato da SEDAI agora ficar responsável pela operação do bloco 3, porque ficaria para a SEDAI residual operar esse bloco, isso gera um maior risco para os operadores dos demais blocos, no sentido que ficam com uma SEDAI que já tem que fazer a captação, que vai ter que operar o bloco 3, e que pode ter uma inter-relação de dependências entre os investimentos do bloco 3 e de outros blocos. Sebastião, muito difícil avaliar, tá? Porque é verdade, assim, você poderia ver o cenário em situações, por exemplo, de carência de água, né, crise hídrica, por exemplo, a SEDAI priorizar o bloco dela. Mas se o sistema de governança que foi montado funcionar, isso não seria uma decisão da SEDAI, né? Você teria instâncias, né? Tanto instâncias regulatórias, a AGNESA, quanto instâncias operacionais, né? Teria o Centro de Controle Operacional
vinculado à estrutura da região metropolitana, que permitiria evitar esse tipo de situação, né? A situação em que a SEDAI priorize, no caso de crise hídrica, a venda ou a disponibilização de água para o bloco que ela opera, né? Então é muito difícil dizer isso. O que eu acho, no final das contas, é que assim, também essa situação não deve perdurar por muito tempo. Eu acho que vai haver um ajuste do preço e vão tentar vender de novo, tá? Buscando ajustar o preço para ter sucesso na licitação. Bom, eu desejo sucesso aí aos vencedores, mas acho que eles têm um desafio muito, muito grande, porque não é fácil você ter como ter uma concessão em que a sua principal matéria-prima é vendida por uma empresa estatal como a SEDAI, que é completamente desgovernada, e ter como cliente, né, principais clientes, né, a milícia e o tráfico de drogas. Mas, enfim, o povo carioca, o povo fluminense merece, e a gente torce para que, enfim, ele não precise ficar passando pelo que passa diariamente por falta de água e esgoto aí na cidade. Mas, bom, não é só o BNDES, não tem só esse projeto que tá trabalhando, né? Já tem uma concessão para o Amapá já praticamente estruturada e com leilão próximo. O BNDES também vai estar fazendo em Porto Alegre, uma PPP de esgoto no Rio Grande do Sul. Vai terminar a concessão de Alagoas, que não estavam no primeiro leilão, vamos chamar assim, da região metropolitana de Maceió, que foi o primeiro, né, depois do novo marco. Também tem PPPs no Ceará, e estruturações de projetos em Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Rondônia, né, são os próximos aí que estão vamos chamar assim, na fila para um processo de concessão. E aí, acho que, enfim, vocês podem falar um pouco sobre como é que estão vendo aí a velocidade com que esses processos estão ocorrendo. Jimmy, só um complemento. Em relação ao caso de Porto Alegre, ele também já passou por consulta pública e, assim como o do Amapá, a gente deve ter a publicação do edital em breve. Essa é a expectativa. E um outro fator que eu acho que a gente precisa ter em mente aqui é que esses são os projetos no pipeline do BNDES. Agora, tem outros projetos que estão sendo modelados com apoio da Caixa ou diretamente pelas companhias estaduais ou municípios que tem muitos avançados e acho que em breve a gente tem mais projeto grande vindo à licitação. Bom, tá certo, e isso aí também os novos leilões e o sucesso, né, do leilão de hoje, de sexta-feira, na verdade, ele vai reconfigurar, assim, vamos chamar o mercado, né, as empresas que estão, e aí eu acho que o Sebastião pode comentar um pouco de como é que isso pode ficar. Eu considero que, primeiro, que o leilão de hoje ele foi um êxito em termos de que conseguiu ser leiloado grande parte dos blocos, em termos dos valores das outorgas pagas e no fato de que quienes resultaram vencedores já têm demonstrado competências para operar sistemas e que conhecem como que funcionam os sistemas aqui no Brasil. Só que o tamanho das concessões que estão sendo licitadas muda no patamar do tamanho dos operadores. Então, a pergunta é como que, quais serão os próximos concorrentes nos próximos leilões, se continuaremos com os mesmos participantes ou teremos novos players, e se os participantes que existem terão o fôlego econômico para abraçar todas as concessões que vêm pela frente e o tamanho dos investimentos que vêm pela frente. Ou haverá que repensar mecanismos de mitigação de risco e estruturação do mercado que consigam atrair investidores que até o momento não participaram deste processo. Eu concordo plenamente com o Sebastião. Acho que esse leilão muda
o posicionamento das empresas, né? A gente está falando aqui, brincando, né? Com essas vitórias da EGEA, a EGEA vai ter que financiar 14 bilhões de pagamento de outorga, né? É um valor muito relevante, mesmo para a empresa da dimensão da EGEA, né? E numa empresa como a Iguá, né? A Iguá é a empresa que estava ali, dependendo do critério que você usasse, ela era a quarta ou a terceira maior empresa de saneamento privado do país. Ela abocanhar essa vitória, né, vai levar a Iguá completamente a outro patamar, né? Ela certamente se tornou agora um grande, estava no player, né, entre os médios ali, e virou agora um grande player com outra escala, né, que escala no serviço de saneamento é uma coisa muito importante, né, com a outra escala, e, portanto, com a outra, digamos assim, atratividade, né, como negócio, como empresa, eventualmente até para um IPO, né, eles várias vezes aí nos últimos anos vieram a público com a intenção de fazer um IPO que terminou sendo adiado algumas vezes, né? Receberam nesse período investidores estrangeiros, o último deles, o fundo canadense PPIB. Né, isso também tudo é público, acho que todos que estão no setor de saneamento sabem disso. Então, eu acho que realmente as empresas que participaram desse leilão alteraram a escala das suas operações, né, passam a ter um outro posicionamento de mercado, e a pergunta que fica realmente, concordo com o Sebastião, é o que vem depois, né? Porque eu tenho certeza que estas empresas terão que ter um tempo para digerir esses ativos que elas abocanharam, né? Então, como é que serão os próximos leilões, né? Essa é a pergunta que eu me faço. Que acho que há um impacto para o mercado como um todo. Tem a questão, evidentemente, do levantamento dos recursos, mas acho que esse é o menor dos problemas. Você tem toda uma necessidade de mão de obra que não afeta só quem ganhou o projeto, mas suga a mão de obra disponível para todo o setor, né? Então, conforme os projetos vão acontecendo, você tem dificuldades adicionais que vão surgindo do ponto de vista operacional. Quem tem uma base maior consegue ter uma escola interna, mas, de qualquer forma, o mercado e a concorrência entre as empresas vai se aguçando, né? E uma última reflexão que eu gostaria de fazer, em virtude dos ágios que a gente tem verificado, tanto aqui no caso dos blocos da SEDAI, quanto também já vimos na Lagoa, e alguns desses ágios em PPP, mas em particular os ágios que se tem evidenciado nas licitações que são pela maior outorga. O questionamento que fica é, não será que este modelo de leilão que estamos fazendo, ele está comprometendo a modicidade tarifária, tá? Porque está transferindo, na realidade, recursos para o poder público, tá? Através do pagamento de outorgas, que não temos a garantia que eles voltem na forma de investimentos ou na forma de investimentos que no dia de amanhã reduzam a pressão da tarifa, e se não estamos já na hora de pensar com estas experiências em modelos de licitação da menor tarifa. Bom, o papo aqui ficou alongado, porque foi muito bom, né? E a gente não vai ter tempo hoje de falar sobre o marco legal, né? Como é que está aí a regulamentação, o que ele pode ajudar aí a fazer com que mais leilões de saneamento possam ser realizados, ou mais, na verdade, mais investimento, né, nesse setor. Então, a gente deixa para a próxima edição do Infra em Pauta, né, e vamos agradecendo, então, aqui a sua participação, a sua audiência no programa de hoje, e vamos ficando por aqui, né, convidando você para assistir na próxima semana. A gente vai falar sobre o marco e também de outros temas que vierem a ser relevantes aí ao longo dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Infra em Pauta.